O GP do Bahrein abriu a temporada de 2024 da Fórmula 1 e, infelizmente, para aquela pessoa que acreditava, ou ainda acredita, que o roteiro desse ano possa ser diferente do que foi em 2023, com Verstappen e Red Bull completamente isolados na liderança e com poucas disputas realmente importantes e valendo pontos ao longo do resto do grid, essa pessoa ela já está um pouquinho desanimada, mesmo que tenha tido apenas uma prova nessa temporada até aqui. O GP do Bahrein ele foi sonolento, infelizmente foi um começo de ano um pouco desanimador, com poucas disputas e, é claro, com Red Bull e Verstappen passeando na ponta do pelotão. Mas tiveram alguns momentos interessantes, alguns destaques, alguns pilotos que valem ser destacados após essa primeira prova da temporada, mas o fato é que a Fórmula 1 está de volta, então vamos conversar um pouquinho sobre essa primeira corrida do ano na principal categoria do automobilismo mundial. Eu sou o Felipe Salchuk, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, peço para que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, comente e compartilhe, que me ajuda demais. Então, sem mais enrolações, bora falar sobre a abertura da temporada da Fórmula 1 em 2024. E os treinos de quinta e sexta-feira, eles até que trouxeram algum pingo de esperança para o que poderia ser essa abertura de temporada. Vale destacar que a corrida dessa vez foi no sábado, pois está se iniciando o mês sagrado do Ramadã para a religião islâmica, e como o Bahrein é um país de sua maioria de islâmicos, então, em respeito, o domingo é uma data sagrada, então a corrida passou do domingo para o sábado, então os treinos começaram na quinta-feira, ao invés do padrão que geralmente é na sexta-feira. Mas tanto na quinta quanto na sexta, com os treinos livres e depois com a classificação, existia uma esperança de que talvez tivéssemos briga lá na frente, que a Red Bull não estivesse com tanta vantagem quanto se imaginava assim para os seus rivais, com Ferrari andando bem, Mercedes andando muito bem, especialmente ali na quinta-feira, a McLaren um pouquinho atrás dessas rivais, mas de uma maneira geral estava todo mundo ali no mesmo bolo nos dias de treinos livres e da classificação, e até a disputa pela pole, pelo grid de largada, ela foi emocionante, com boa parte dos pilotos ali dentro de um mesmo segundo, os principais ali na disputa pela primeira posição, no intervalo de 2 décimos, 3 décimos, então estavam todos muito próximos. É claro que o Verstappen garantiu a sua primeira pole do ano, com o Leclerc em terceiro e com o George Russell... Não, desculpa, o Leclerc em segundo e o George Russell em terceiro. Então, existia algum pingo de esperança após uma quinta-feira que foi disputada e uma classificação que demonstrava que os pilotos estavam mais próximos do que se imaginava, pelo menos as equipes estavam mais próximas do que se imaginava. Mas na corrida de sábado, essa história ela mudou um pouquinho bem rapidamente, porque na primeira volta o Verstappen já tinha aberto mais de um segundo, ficando fora da zona de DRS do piloto que estava atrás dele naquele momento, que era o Charles Leclerc. E a corrida, de um modo geral, foi bastante sonolenta, bastante chatinha, com os pilotos formando ali do segundo até a quarta posição, formando um trenzinho de DRS logo de cara, então estavam próximos, mas não existia uma disputa. Com as voltas foram passando, a distância entre cada um dos carros elas iam aumentando, então eles não se aproximavam, mesmo quando conseguiam entrar em zona de DRS. Não havia uma disputa verdadeira, tivemos ali sequências de 10, 15 voltas em que praticamente nada aconteceu, com o líder da prova se distanciando cada vez mais e os carros atrás entre si sequer tendo uma briga entre eles, nem que fosse pelo pódio, por um quarto lugar, por bons pontos. Não houve de fato uma disputa desde o começo da prova. Eu acho que esse foi o grande problema, porque a gente meio que já está acostumado com o líder, no caso o Verstappen, ele abrindo uma grande vantagem e a disputa pela vitória não sendo realmente algo factível para as outras equipes. Mas ao menos a gente viu em diversos momentos do ano passado grandes disputas pelo segundo, pelo terceiro lugar, para ver quem conseguiria terminar a prova no pódio. E nem isso a gente teve para começar essa temporada. Mas tiveram alguns destaques nessa corrida. Para mim, o primeiro deles e o maior deles foi o Carlos Sainz. Lembrando que o Carlos Sainz não tem um assento para a temporada que vem, já que Lewis Hamilton tomará o seu lugar na Ferrari. E ele correu demais nessa prova. Ele estava determinado a entregar algum entretenimento para quem estava assistindo a corrida, porque se dependesse do resto do grid, realmente teria sido ainda mais sem emoção do que foi,
e o Sainz foi um personagem importante nessa história, especialmente com as disputas com George Russell, com Charles Leclerc, o seu companheiro de equipe, já que ele não vai continuar na Ferrari. O Sainz ele tá no modo, enfim, vontade de falar um palavrão, você pensou o modo que o Sainz está, mas ele não tem por que respeitar a ordem de equipe, não tem por que não ir para cima do seu companheiro, ele tem que fazer por merecer uma vaga num time pro ano que vem, talvez até numa boa equipe como a Mercedes, por exemplo. Ele tem esse potencial, o Sainz para mim é um grande piloto, e ele fez uma baita corrida, ele conseguiu partir para cima do Leclerc várias vezes, terminou na frente dele, viria terminar no pódio nessa prova. O Leclerc sofreu com alguns problemas ao longo da corrida, especialmente com o sistema de freios dianteiros, ele travou roda várias vezes, enfim, foi uma corrida complicada pro piloto monegasco para começar o ano, mas essa disputa entre as duas Ferraris foi talvez o grande momento dessa corrida. Outro nome que eu destaco foi Sérgio Pérez, que teve um ano muito complicado em 2023, apesar de terminar na segunda posição, com o carro que a Red Bull tinha, o Pérez ele sofreu muito mais do que deveria, e 2023 realmente foi um ano para se esquecer para o piloto mexicano, que parece ter deixado isso para trás neste começo de ano, apesar da classificação não tão boa, ficando em quinto na sexta-feira. No sábado ele fez uma corrida muito consistente e acabou com alguma folga na segunda posição, ali atrás do Verstappen. Tudo bem que foram uns 20 segundos atrás do Verstappen, mas ao menos ele conseguiu ficar na segunda posição, ali no lugar de melhor do resto da Fórmula 1. Outra disputa interessante, na verdade outra disputa não, primeiro outro piloto que eu quero destacar foi o Lance Stroll, que logo na primeira curva ele foi tocado pelo Hülkenberg e acabou caindo para a última posição, e o Stroll ele fez uma belíssima corrida de recuperação e terminou nos pontos ainda, ele conseguiu um 10º lugar depois de cair para o último lugar na primeira volta, conseguindo tirar alguma coisa dessa Aston Martin que foi melhor na classificação em volta rápida do que na corrida. O Alonso se classificou bem, mas perdeu algumas posições ao longo dessa primeira prova, mas o Stroll ele fez uma prova bastante interessante e conseguiu se recuperar e terminar nos pontos. É mais um piloto que eu destaco nessa primeira corrida. E depois, o momento mais quente e apimentado do GP do Bahrein foi após a corrida ter terminado, com o conflito entre Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo na Racing Bulls, pois o piloto japonês, o Tsunoda, ele estava na frente do Ricciardo, eles estavam ali em 13º e 14º, não era nenhuma disputa por pontos, e a equipe pediu para ele ceder a posição dele para o Ricciardo. E é claro que quem acompanha a Fórmula 1 sabe que o Tsunoda ele tem um temperamento um pouco mais nervoso, para dizer o mínimo, um pouco mais descontrolado, e ele já começou a ficar muito irritado no rádio. Ele demorou umas 2 voltas, mas ele deixou o Ricciardo passar. E aí, após a bandeira quadriculada, os dois fora dos pontos, ele ultrapassou depois da prova ter terminado, ele ultrapassou o Ricciardo, ele travou o pneu, depois eles quase se bateram, assim, um momento de total descontrole do Tsunoda, que se ainda sonha com uma vaga na Red Bull para o ano que vem, não é o tipo de atitude que ele pode ter, né? Porque imagina, ele correndo ao lado de um Verstappen, certamente ele seria vítima, entre aspas, de muitas ordens de equipe, de ceder posição, e eu não acho que a Red Bull iria querer ter um piloto desse jeito, com esta personalidade, agindo dessa forma na sua principal equipe, brigando pelo título. Então, se ele ainda sonha com essa vaga da Red Bull, que eu acho que também é uma disputa será uma disputa a se acompanhar ao longo do ano entre Tsunoda e Ricciardo, ele já saiu perdendo alguns pontos por conta dessa atitude. É claro que ordem de equipe irrita qualquer piloto, mas você tem que saber lidar com isso, e aquele showzinho depois da bandeira quadriculada realmente faz ele perder alguns pontos logo nesse primeiro grande prêmio da temporada. Mas de modo geral, é isso que a gente tem para falar do Grande Prêmio do Bahrein. A Red Bull, Max Verstappen, muito bem lá na frente, sobrando realmente tudo aquilo que a gente esperava, imaginava e temia, pois tudo que a gente quer ver é uma Fórmula 1 competitiva, com carros brigando por vitória, pelo título. Se esta primeira prova for realmente um indicativo do que está por vir, muito provavelmente será um ano decepcionante, mais uma vez. Gostaria de dizer algo diferente. Quando a temporada vai começar, a gente acredita que as coisas possam mudar, mesmo que todas as informações e dados indiquem que a tendência era que
se mantivesse mais ou menos na mesma e não deu outra, né? Essa primeira corrida teve um domínio gigantesco da equipe austríaca, do piloto holandês, e para completar, nem tiveram tantas brigas assim pelas outras posições do grid. Eu sempre falo que a Fórmula 1 não é apenas sobre quem ganha, quem cruza a linha de chegada em primeiro, quem é campeão no final do ano. Existem muitas histórias a serem contadas. E nessa corrida, nem isso o GP do Bahrein proporcionou. Isso que a pista do Bahrein costuma ser um circuito, um traçado que permite bastante diversas ultrapassagens, brigas interessantes, e a gente teve muito pouco disso. Então, além de uma não disputa pela vitória, o resto do grid, o resto do pelotão não proporcionou muita coisa. E isso realmente deixa o fã de Fórmula 1 um pouco preocupado para esse começo de temporada, que é apenas a primeira corrida do ano, a gente sabe, esse calendário super extenso, até demais, da Fórmula 1 para 2024, serão 23, 24 corridas ao longo de todo o ano, então muita coisa vai mudar, equipes vão evoluir, outras vão piorar, mas esses primeiros passos, eles não são muito animadores para quem acreditava em uma temporada com mais disputas lá na frente. Mas eu quero ouvir vocês sobre esta primeira prova. Vale lembrar que a Fórmula 1 já está de volta ao final desta semana, mais uma vez com a corrida sendo disputada no sábado e os treinos livres começando na quinta-feira, pois o próximo grande prêmio será em Jeddah, na Arábia Saudita, e aí vale o mesmo ponto que foi para o Bahrein, um país de maioria islâmica. Então, por respeito, a prova ela será realizada no sábado e não no domingo, como estamos acostumados. Então, quero ouvir vocês, o que acharam dessa prova, expectativas para Jeddah, qual equipe, qual piloto vocês acreditam que podem desempenhar melhor nessa próxima corrida, um circuito de rua com características diferentes, com uma prova de maior velocidade, com um circuito mais estreito, com curvas de alta. Então é um desenho diferente do que foi a pista no Bahrein para abrir o ano. Então quero saber de vocês quais são as expectativas para o decorrer da temporada e para esse próximo grande prêmio que acontece já nesta próxima semana. Então acho que é isso, passamos por tudo que tinha para falar dessa prova, conseguimos pincelar algumas coisas interessantes que foram nos proporcionado nessa abertura de temporada da Fórmula 1. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, agradeço a presença e a paciência de vocês mais uma vez e seguiremos ao longo de todo o ano cobrindo e falando sobre a Fórmula 1 como diversos outros esportes aqui no canal. Um grande abraço a todos, eu agradeço de coração, fiquem bem e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!